Olá, chegamos à nossa segunda etapa do método de prospecção 80-20. Essa etapa corresponde a 20% do nosso processo de prospecção e que eu costumo dizer que é a nossa etapa online. É preciso entender que essa etapa vai demandar um certo tempo para ser estruturada, mas depois ela vai gerar uma automatização na qualidade ali do seu processo de prospecção. Também é fundamental a gente entender que essa etapa ela corresponde a 20% só desse processo de prospecção e ela complementa a etapa dos 80% que a gente já aprendeu que deve ser feito offline. A gente precisa ter em mente que as redes sociais elas servem como uma forma de encurtar o caminho de negociação. Todo aquele processo, todo aquele tempo que demandaria para você convencer o cliente das suas características, de como você é um bom profissional, do que você já fez, tudo isso a pessoa vai analisar através das suas redes sociais. Então é por isso que eu digo que ela é uma etapa que encurta os caminhos, mas só ela não é o suficiente para o seu processo de prospecção ser de fato eficiente. É por isso que ela complementa os outros 80% do método 80-20. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre redes sociais e como utilizar elas da melhor forma possível? Bom, a plataforma mais utilizada hoje pelos profissionais de engenharia, arquitetura e designer de interiores para a divulgação dos seus trabalhos é o Instagram. Claro que a gente vai citar aqui outras plataformas no decorrer desse curso, mas é muito importante a gente saber como usufruir ao máximo dos recursos que essa plataforma nos oferece. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o sucesso no Instagram, ele possui dois segredos. Mas não adianta eu te contar esses dois segredos se você não entender tudo como funciona dentro dessa plataforma para você poder absorver ao máximo, né, tudo aquilo que ela te oferece. Bom, mas para a gente compreender tudo isso, todos esses dois segredos, a gente precisa entender o primeiro ponto. Como o Instagram ganha dinheiro. Gente, o Instagram ela é uma plataforma que é uma rede social, porém eles precisam de dinheiro para sustentar todo aquele projeto que é a rede Instagram. E com isso, como eles fazem para ganhar dinheiro? Através dos anúncios. Quando as pessoas anunciam no Instagram, né, elas pagam por aqueles anúncios. E quanto mais pessoas visualizam aqueles anúncios, mais pessoas anunciam e mais eles faturam. Então, o que é interessante para o Instagram? Interessante para o Instagram são pessoas que postam, que criam, que geram conteúdo, que prendem as pessoas dentro da plataforma. Quanto mais tempo uma pessoa passa dentro da plataforma, mais anúncios ela vê. E se mais anúncios ela vê, mais o Instagram ganha dinheiro. Então você precisa pensar sempre nisso. Esse conteúdo que eu estou criando, ele vai fazer prender as pessoas dentro da plataforma? Essa é uma característica muito importante para o seu sucesso dentro do Instagram, tá? Segunda questão é pensar na realidade do nosso marketing. Como era o marketing há 15, 20 anos atrás. O marketing era uma coisa muito distante, né? Eram basicamente grandes empresas que contratavam agências de marketing para divulgar o seu produto. Nós, meros mortais, conseguimos apenas fazer um pouquinho de panfleto, distribuir ali no semáforo, colocar alguns cartões nos balcões das lojas, mas esta realidade mudou, tá? Como é o marketing atualmente, como as redes sociais, como a internet alavancou esse processo de marketing para as mais diversas empresas, dos mais diversos segmentos e tamanhos. Bom, basicamente eu enxergo o Instagram assim, um dono de uma emissora de televisão muito famosa chega para mim e fala: Paula, eu vou te dar um canal na minha emissora que você pode falar o quanto você quiser, a hora que você quiser, o assunto que você quiser. Porém, você tem que aprender a mexer nas ferramentas e criar um conteúdo que agrade a sua audiência para que essa audiência queira continuar assistindo. Assim como um programa de televisão, aquilo que não tem graça, as pessoas mudam de canal. E não é diferente aqui nas redes sociais. Então, você consegue perceber a potência de uma rede social? O quanto ela pode trazer de visibilidade para você e para o seu negócio? Antigamente, apenas grandes empresas poderiam ter um espaço dentro de um canal de televisão para poder falar o que bem entendessem e muitas vezes elas seriam limitadas a falar só o que a emissora permitisse e tudo mais.
outras vezes elas seriam limitadas a um tempo muito curto, a um determinado horário. Aqui não, aqui você pode usufruir de todos esses recursos, tempo, o horário que você quiser, o assunto que você quiser, desde que não seja um assunto que vai ser bloqueado pelas redes, enfim. Você tem essa oportunidade e você precisa saber usufruir dessa oportunidade, mas você precisa entender como funciona essa ferramenta e entender o que o seu público quer assistir para que ele não desista de assistir o seu canal. Assim como na televisão, a gente depende nas redes sociais de audiência. Mas para esses segredos funcionarem, a gente precisa entender cada elemento de comunicação que existe aqui dentro dessa plataforma riquíssima que é o Instagram e seus respectivos líderes. Isso mesmo, cada elemento de comunicação dentro da plataforma tem um líder, tem alguém que administra esse elemento. E é exatamente isso que a gente vai aprender agora. Que o Instagram possui diversos elementos de comunicação, isso a gente já sabe, mas é muito importante entender como usufruir ao máximo, né, dos resultados que a gente pode obter com cada elemento de comunicação e quem são os líderes desse elemento. Quando a gente entende quem são esses líderes, fica muito mais fácil a gente absorver esses resultados. Então vamos lá? Bom, o primeiro elemento de comunicação é a bio. Depois a gente tem o feed, né? O espaço ali onde você posta e fica tudo gravadinho. O IGTV, que é uma ferramenta de vídeos extremamente poderosa que veio para competir com o YouTube. Então é uma ferramenta que está tendo um grande engajamento. O Stories, que é hoje o recurso mais utilizado dentro do Instagram. E quem são os seus respectivos líderes? Bom, o líder da sua bio é você. E você vai entender o porquê disso, o que você precisa, como você precisa se comunicar através ali do seu perfil, da sua biografia dentro do Instagram. Agora eu apresento para vocês o líder do feed e do IGTV, que eu carinhosamente apelidei de R1. Isso mesmo. Dentro da plataforma do Instagram existe um algoritmo. O algoritmo é uma linguagem, né, informatizada que analisa tudo o que é feito dentro de cada perfil. Através dessa análise que eles fazem, é que eles percebem se aquele conteúdo realmente é relevante e se ele precisa distribuir aquele conteúdo para mais gente, para que as pessoas fiquem engajadas, ou seja, fiquem presas dentro da plataforma e possam ter ainda mais tempo de visualização de anúncios. Então é muito importante a gente se familiarizar como esses robozinhos do Instagram funcionam e distribuem os nossos conteúdos. E agora eu apresento para vocês o nosso segundo amigo dentro da plataforma, o nosso segundo líder, que eu carinhosamente apelido de R2, o primo fofoqueiro do R1. Por que eu faço essa brincadeira de o primo fofoqueiro? Gente, dentro do Stories existe um algoritmo específico para ele. O algoritmo, ou seja, o robozinho que trata do feed e do IGTV é um. O que trata dos stories, o que analisa o que está sendo feito dentro dos stories é outro. E este outro, por que eu brinco que ele é o primo fofoqueiro? Porque quanto mais os seus stories têm visualização, quanto mais repercussão dentro dos seus stories, mais ele se comunica com o R1 e fala para ele: primo, os stories dessa pessoa estão bem interessantes, as pessoas estão engajando, as pessoas estão assistindo, estão passando tempo dentro dos stories desta pessoa. Ou seja, o conteúdo dela deve ser bom e relevante. Vale a pena você distribuir um pouco mais do conteúdo do feed do IGTV dela para mais pessoas. Estudos dizem, gente, que toda vez que a gente faz uma postagem no Instagram, ele distribui aproximadamente para de 7 a 10% do seu público. Isso quer dizer que se você tem uma rede ali com 5 mil seguidores, gente, eles vão distribuir ali para basicamente ali no máximo 500 pessoas. O que acontece? É o seguinte, se o seu conteúdo gera um engajamento, ou seja, as pessoas passam tempo vendo o seu conteúdo, as pessoas fazem alguma ação, que é um like, um
um comentário, um salvamento, um compartilhamento, isso significa que aquele conteúdo está sendo interessante. E aí eles aumentam esse percentual de entrega do seu conteúdo para um número maior do seu público. Entregam lá para mais 10% do seu público. Se esses outros 10% também engajarem, ou seja, também fizerem alguma ação no seu conteúdo, passarem um tempo ali dentro dele, isso significa que ele realmente é um conteúdo bom. E aí eles distribuem para um número maior ainda de pessoas. Então é por isso que a gente precisa entender o quanto é importante a gente criar um conteúdo que prenda a atenção das pessoas dentro da nossa rede, dentro da nossa teia ali de comunicação, que gere de fato uma audiência para o nosso canal. Por quê? Porque é através dessa audiência que os robozinhos vão atuar e falar: opa, vou distribuir para mais gente, para que mais gente tenha acesso, porque esse conteúdo é relevante. Agora vamos falar um pouquinho sobre comunicação, como a gente pode se comunicar com o nosso público de uma forma eficiente, utilizando todas as ferramentas que o Instagram nos oferece. Bom, primeiro elemento que eu quero falar é sobre a nossa biografia, a nossa bio. Essa partezinha aqui da tela do celular, que tá ali na telinha do meu celular, mostrando quem eu sou, né? O que eu faço, o que eu estou ofertando ali dentro daquela rede social. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender que a nossa bio, ela é a nossa carta de apresentação. É onde você vai demonstrar quem você é. E depois, a gente precisa analisar que a gente tem que despertar o desejo da pessoa de continuar rolando dentro daquela página. Ou seja, ela tem que despertar a curiosidade das pessoas para que elas queiram interagir com o conteúdo que consta ali no seu feed. Terceiro elemento muito importante dentro da nossa biografia: indicar a nossa autoridade. Quem é você? Porque você tem uma autoridade dentro daquele mercado. Usar emoticons é muito interessante para deixar aquela leitura ali um pouco mais leve, um pouco mais simpática. A gente não pode esquecer que isso aqui é uma rede social. Nós somos intrusos de estar aqui trabalhando, vendendo o nosso trabalho dentro dessa plataforma, tá? E por último, e não menos importante, link de comunicação. Um link de comunicação é fundamental para que as pessoas tenham acesso rápido àquele tipo de informação que você oferece. Seja um link direto para o seu WhatsApp, um link que vá para o seu site, para o seu blog, para uma outra rede social. Se você precisar colocar mais de um link, existe um recurso aqui chamado Linktree, que é só você entrar nesse site, fazer um cadastro. Então vamos analisar aqui dentro do meu perfil como eu coloquei cada uma dessas situações? Bom, é minha carta de apresentação, então eu coloco ali, ó, engenheira civil e designer de interiores. Essa é a descrição da minha profissão, das minhas formações, tá? Depois, para despertar o desejo das pessoas de rolar ali na minha página, eu coloco aqui um emoticon de socorro, né? Ajudo recém-formados em engenharia e arquitetura a iniciarem a carreira. Então é uma forma das pessoas despertarem a curiosidade de, poxa, deixa eu dar uma olhada nesse conteúdo, o que ela faz para ajudar esse pessoal. Terceiro, indicar a autoridade. Centenas de alunos já usufruem dos meus conteúdos. Bom, aqui é uma rede social onde eu estou falando de conteúdo. Se você está criando sua rede social para o seu escritório, para a sua empresa, você pode colocar centenas de clientes satisfeitos, ou dezenas de clientes satisfeitos, dezenas de projetos executados, ou apenas projetos autorais. Isso significa muito para o seu cliente também. Ele está vendo que tudo que você posta ali é autoral. E um recadinho, um parênteses aqui muito importante: toda vez que você postar alguma coisa que não seja autoral, referencie o dono daquela imagem. Não tem nada mais desanimador para o cliente do que ele entrar ali e falar: adorei esse projeto, e você ter que falar: esse projeto não é meu, tá? E não vale a pena a gente tomar posse daquilo que não é nosso. E por último, eu coloquei aqui, ó, o meu Linktree, onde as pessoas conseguem ir para o meu site, para o meu blog, para o meu canal no YouTube, para minhas outras redes sociais e baixar os meus e-books, meus materiais gratuitos. Então esses são os elementos mais importantes e que a gente tem que tomar muito cuidado para usufruir com o máximo possível, né, da nossa bio, que é um espaço tão curto, mas que a gente precisa despertar tudo isso para que ela seja interessante, as pessoas queiram se manter dentro da nossa rede. Vamos entender agora como a gente pode aproveitar ao máximo os recursos do nosso feed. Bom,
O feed, ele tem diversos tipos de postagens. A gente pode fazer postagem através de fotos, vídeos com no máximo 1 minuto, tá? E o formato carrossel. É sempre importante entender, né, que o formato da imagem que deve, ou do vídeo que deve para o feed, é o formato 1:1, formato quadrado. Se você for utilizar uma plataforma como, por exemplo, o Canva, que é um site que eu adoro utilizar para fazer as imagens dos meus criativos, você pode aproveitar e colocar ali já a dimensão certinha de 600 por 600 pixels. Bom, a gente precisa tomar cuidado com a comunicação do feed, porque é uma comunicação que fica salva. É uma comunicação que muitas vezes, quando a pessoa passa a te seguir, é exatamente ali o primeiro local onde ela vai rolar o seu conteúdo. Então você precisa ter um conteúdo de fato atraente. O que é atraente no nosso feed? Bom, vamos falar um pouquinho de fotos. Pessoas chamam a atenção. Por que fotos de pessoas chamam a atenção? Porque é uma rede social e as pessoas entram ali para interagir com outras pessoas. Então, se você tiver algum post que tem alguma relação com um assunto que você possa contextualizar com uma foto de pessoas, é muito interessante. Outra coisa que você pode colocar ali são cores. O Instagram é uma plataforma toda branquinha, então quanto mais você coloca cores de fundo, mais atrativos ficam aqueles posts. Lembra? A nossa ideia aqui é manter as pessoas o máximo de tempo possível dentro do nosso conteúdo para que ele possa ser distribuído para mais gente. Então, cores chamam a atenção. Alguns estudos dizem que uma pessoa ali passa o olho e ela tem meio segundo para se interessar por aquele conteúdo. Então, com certeza, uma cor forte tende a chamar mais atenção do olhar da pessoa, atrair mais atenção do olhar da pessoa. Escrita à mão. Escrita à mão tem sido alguma coisa que tem tido uma boa repercussão dentro da plataforma. Tudo isso é momentâneo, são fases. Por que escrita à mão tem sido realmente relevante dentro da plataforma? Porque é algo diferente. Então, quando você faz ali um bilhete ou um quadro escrito alguma mensagem à mão, tende a chamar muita atenção. E o que eu percebi hoje aqui, nós estamos em fevereiro de 2020, quando eu tô gravando essas aulas, é que print de telas de celular também tem tido uma boa repercussão. Mas o fundamental ali em fotos é você pensar sempre o que as pessoas não estão fazendo que pode chamar a atenção da minha audiência. O que pode prender as pessoas aqui dentro. Isso é fundamental para o seu canal ser bem sucedido. E aí, a gente chega na segunda etapa ali do feed, que são os vídeos. Como fazer vídeos atrativos, tá? Bom, os vídeos ali eu já falei que eles têm que ter o formato 1:1, ou seja, formato quadrado. No máximo 1 minuto o vídeo pro feed, acima de 1 minuto a gente tem que fazer no formato de IGTV. E, principalmente, o seu vídeo ele tem que ter um título atraente. O que faz você comprar um livro ou assistir uma matéria ou ler uma matéria em algum site de busca e de pesquisa? É exatamente o título. O título tem que ser atrativo, tem que despertar interesse, despertar curiosidade, despertar vontade naquela pessoa de ouvir aquele vídeo, de assistir aquele vídeo. Então é fundamental ter uma tarja no seu vídeo, colocando um título e um título que seja atraente para sua audiência, tá? E por último, mas não menos importante, vamos falar do carrossel? O carrossel é esse formato aqui, né? Que você pode colocar vários vídeos ou imagens, né? E ir passando para o lado. Por que o carrossel é interessante para mim? Porque o carrossel prende as pessoas dentro do seu post. Para que elas possam passar e ter continuidade dentro do seu conteúdo, automaticamente elas têm que passar um tempinho ali dentro da sua postagem. Então isso gera um engajamento muito legal. O que é importante a gente pensar no carrossel? Mostrar que nem todas as pessoas estão atentas aqui, ó, que existem essas bolinhas. Então, deixar muito claro que elas precisam arrastar para o lado para ter continuidade naquele assunto. Outra coisa importante, pensar em gerar um certo suspense, um suspense do que vem para o próximo post, o que vem ali quando eu rolar essa seta. Se eu falar tudo no primeiro conteúdo, na primeira imagem ou no primeiro vídeo, eu não vou despertar o quê? A curiosidade das pessoas de dar continuidade na visualização daquele post. E por último, também colocar uma entrega. O que é uma entrega, Paulo? O que você chama de entrega? Bom, se você prometeu dar uma solução aqui no começo, por exemplo, nesse post aqui eu tinha dito o maior problema dos profissionais.
eu preciso dizer qual é esse problema dos profissionais, o que acontece ou como solucionar o maior problema, que é o que eu estou fazendo uma promessa aqui de falar nesse conteúdo. Então, no final, eu preciso fazer uma entrega para que as pessoas realmente visualizem que esse post ele foi relevante e elas voltem a ver outros conteúdos que eu possa vir a postar. Legenda. O que é muito importante na nossa bio a gente pensar na nossa legenda, tá? Bom, a gente precisa entender que as 3 primeiras linhas da nossa legenda, elas são a parte mais importante na hora da gente fazer uma postagem no feed. Por quê? Porque são as 3 primeiras linhas que aparecem aqui e elas precisam despertar a vontade das pessoas de clicar aqui nesse botão de mais para continuar assistindo. E aí, para continuar visualizando, lendo aquela legenda. Então é muito importante a gente ter alguma coisa aqui que seja extremamente atrativa. Olha essa legenda aqui. Eu coloquei como ter até 5 vezes mais lucros. Vender mais serviços de engenharia e arquitetura para o mesmo cliente é uma das maiores soluções. Isso desperta o desejo das pessoas de entender o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer, que realmente pode ajudar ela a ter 5 vezes mais lucros. Então aqui nas 3 primeiras linhas, desperte a curiosidade. Depois você pode despertar um diálogo, uma troca, tá? Esse espaço aqui é onde você vai se comunicar com o seu público. Então é muito importante você baixar a guarda ali e dizer para aquela pessoa, ficou com outras dúvidas? Clique aqui, me deixa um comentário, me envie um direct, eu estou à disposição. Crie realmente uma ferramenta de comunicação com a sua audiência através da sua legenda. Terceiro, crie um CTA. O que é um CTA, Paula? Call to Action. É uma sigla usada no marketing para falar que você precisa fazer uma chamada de ação. E essa chamada de ação pode ser exatamente o diálogo que você está tendo. Olha, tem outras dúvidas? Me envie um direct. Posso solucionar outro problema? Me envie uma mensagem ou deixe um comentário que ela pode se tornar um vídeo. Você está chamando a pessoa para fazer alguma ação dentro do seu conteúdo. Ações essas que são fundamentais, seja um like, um comentário, enviar para outras pessoas, pode ser uma chamada de ação, envie este conteúdo para amigos que possam se interessar por ele, ou salve este conteúdo porque ele pode ser relevante para você em um segundo momento. Tudo isso pode ser considerado uma chamada de ação e as chamadas de ação são fundamentais para aumentar a distribuição do nosso conteúdo. E por último, eu quero deixar uma dica aqui que eu acho bem interessante. Nesse momento, eu estou utilizando as hashtags no meio do texto e não no final como um bloco. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebi que quando a gente utiliza as hashtags no meio do texto, fica um conteúdo um pouco mais leve, não fica aquela coisa forçada. As hashtags, elas são as ferramentas de busca do Instagram. Então, quando você coloca um bloco de hashtags no final, parece que você está realmente ali empenhado em mostrar aquilo para muitas pessoas. E de fato é isso que acontece, mas você não precisa demonstrar. Então fica mais sutil, mais, como que eu posso dizer, delicado colocar as hashtags contextualizando aqui dentro do seu texto, tá? E não no final como um bloco. Outra coisa importante sobre hashtags, não use as mesmas hashtags e não coloque um bloco sempre das mesmas no final do seu conteúdo. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre hashtags daqui a pouquinho.